Amigas e amigos, a relação causa e efeito é fundamental para a gente compreender os motivos desta rápida degradação social no país. O Brasil vinha bem, vinha crescendo a ritmos consideráveis aí nos governos democráticos e progressistas dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, vinha distribuindo renda, ainda de maneira muito tímida, é verdade, num rumo certo, mas numa velocidade muito lenta. Mas isso já foi suficiente para incluir na dinâmica econômica, social e, consequentemente, política do país um grande contingente de brasileiros que se multiplicava aí à margem da cidadania, à margem do poder aquisitivo, sem perspectiva. É lógico que isso mexe nas estruturas sociais, isso bate nas estruturas sociais, porque cria interrogações. Por que nós temos um país com um potencial tão grande, tão rico, com tantas riquezas, e nós temos essa grande massa aí de brasileiros completamente sem perspectiva e sem poder aquisitivo? Isso naturalmente desperta o instinto de classe. Isso que eu tenho falado aqui, a luta política, os veios históricos, a luta ideológica, o componente ideológico aí é muito forte, muito importante em tudo isso. Com o movimento que eles criaram, aí a direita, o movimento golpista, que veio lá da farsa do Mensalão, depois criaram a farsa da Operação Lava Jato, eles na verdade estavam procurando meio e acabaram encontrando meio de restaurar a ordem, a normalidade, como eles dizem, A questão da economia é muito clara nesse sentido. Quer dizer, a economia vinha numa dinâmica, evidentemente que tem a crise internacional, essa crise deflagrada ali naquele ciclo 2007-2008, e isso, o Brasil lidou muito bem com isso, é bom que se registre sempre isso. Os efeitos da crise chegaram aqui, o Lula falou a história da marolinha, porque tomou providências. Essa que é a questão, quando se tem um projeto de soberania, um projeto de governo, isso permite que se crie proteções para se enfrentar os efeitos da crise. Não que os efeitos não cheguem aqui, claro que chegaram e acabaram se intensificando. No governo Dilma, por exemplo, isso criou muita dificuldade, a crise internacional criou muita dificuldade aqui para administrar aquela dinâmica de resistência que vinha do final do segundo mandato do governo do ex-presidente Lula. E foi aí, nesta fragilidade, que eles acharam o ponto para bater. Criaram os corruptos, organizaram os corruptos aí da Operação Lava Jato. A Globo se aproveitou de tudo aquilo ali, ressuscitaram a farsa do Mensalão, que a Lava Jato é isso, é o andar de cima da farsa do Mensalão. Organizaram um grupo de malandros, esse grupo foi criando raízes, e a Globo em cima, a mídia foi seguindo a toada, organizaram os cachorros loucos, esses corruptos, esses MBL da vida, esses grupelhos fascistas. Entrou aí a mídia como um todo, os outros grupos de mídia também, e criou-se toda aquela situação de meados de 2013 em diante. Se aproveitaram ali de uma situação, aquela história das manifestações, começaram de um jeito e terminaram de outro. A Globo virou aquelas manifestações e ali começou a marcha. E aí tem um detalhe importante, que a Dilma sucumbiu. Esse é um registro que precisa ser feito. Quando ela trouxe aí o Joaquim Levy para fazer aquele desastrado ajuste fiscal, ali foi um erro grosseiro, tentando ceder terreno. Essa gente é assim, cachorro louco, Quando cede um espaço, eles querem mais, vão avançando. À medida que se recua, eles vão avançando. Foi um pouco o que a presidenta Dilma fez na ocasião. Aquele desastrado ajuste fiscal deu, na verdade, mais munição para esses golpistas. E chegaram aí, tomaram o poder, a força, com fraude, diga-se de passagem, fraudando aquela história do impeachment, tomaram o poder e aí começaram a aplicar, restauraram a ordem velha deles, histórica. Porque a velha ordem deles, histórica, se traduzia no projeto neoliberal da era Fernando Henrique Cardoso. E eles simplesmente restauraram tudo isso aí. Aí é o que a gente vê, O programa do golpe que eu tenho falado aqui, privataria, destruição da legislação social, da legislação trabalhista, entrega do nosso patrimônio, destruição das nossas estatais. Tem o exemplo da Petrobras. A Petrobras está sendo destruída do jeito que eles fizeram na época do Fernando Henrique Cardoso. Foram destruindo um pedaço aqui, cede ali, entrega um setor aqui, um pedaço para um grupo, para outro, e a Petrobras vai ficando completamente
né, sem papel, né, eles vão minando a função precípua da Petrobras. Eu falei aqui de um artigo que eu fiz acompanhando a história da Petrobras, como a direita sempre atacou a Petrobras, porque isso é o centro da economia brasileira, da soberania brasileira. Isso vem, né, ao longo da história do século XX, a batalha pelo petróleo, né, que é a questão fundamental da nossa soberania, não só da nossa, né? A batalha pelo petróleo marcou aí todo o século XX, as guerras mais regionalizadas, podemos dizer assim, né? Foi exatamente em torno dessa questão do petróleo. O que nós estamos vendo na Venezuela, por exemplo, né? A Venezuela tinha lá uma população que vegetava em torno de grandes poços, riquíssimos poços de petróleo, a PDVSA, que é a Petrobras deles, né, completamente nas mãos de interesses das grandes corporações internacionais. A Revolução Bolivariana mudou tudo isso, né, trouxe a PDVSA, o petróleo, consequentemente, para dentro da Venezuela, para servir ao povo venezuelano, né, e isso despertou naturalmente isso que nós estamos vendo aí na Venezuela, né, esse cerco criminoso que eles fazem à Venezuela, essa manipulação e tudo mais. Se a gente pegar, tem um artigo, eu vou até deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha, que exemplifica bem isso, que mostra bem isso, melhor dizendo, como era a pobreza antes da Revolução Bolivariana, como ela é hoje, e como a mídia manipula as informações, inclusive essa história de migração aqui na fronteira do Brasil. E claro que tem manipulação política, ideológica, eles vão empurrando aquela situação ali para jogar na mídia internacional para exatamente fazer o que eles sempre fizeram, né? Guerra comercial, guerra midiática, guerra ideológica e agora ameaça de guerra militar. Aqui no Brasil, evidentemente que com características diferentes, o que nós estamos vendo é exatamente a mesma coisa. A Petrobras foi entregue aí na mão, né, do que há de pior dessa gente aí do projeto neoliberal. Os capitães do projeto neoliberal. Esse Pedro Parente, por exemplo, eu tenho falado dele aqui, falei em outras ocasiões. Isso vem lá do final do governo Sarney, quando o governo Sarney deu aquela guinada à direita, ele já estava lá, fazendo cortes no orçamento e tal. É isso, né? Juntar dinheiro, tal do superávit primário, essas coisas todas. É a questão do orçamento que eu tenho falado aqui, é juntar dinheiro para jogar na mão aí desse mundo, né? Que o economista Paulo Nogueira Batista Júnior chama de o mundo da bufunfa, o mundo da grana. Agora vem dizer que o país não tem dinheiro. É essa história que eu falei aqui no início. Isso vai despertando por que o Brasil tem tanta riqueza, tanto potencial e tem tanta gente pobre, tanta gente na miséria. Isso também está ligado, evidentemente, repito aqui, à questão internacional, a crise internacional. Há aí uma retomada do crescimento nos Estados Unidos, uma retomada ainda muito tímida, também na Europa muito tímida. A China mantém o fôlego crescendo aí a quase 7% ao ano e sendo ameaçada, uma tentativa de cerco à economia chinesa, e a China reage dizendo, não, aqui o problema aqui é nosso, a gente administra a crise do nosso jeito, coisa que o Brasil vinha fazendo também, aí repito, na época do final do segundo governo Lula e o primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff. A China reage da mesma forma. Agora o Japão também sai uma retomada, e essa retomada aqui no Brasil, né, é bom que se diga, está inserida nesse contexto dessa pequena retomada internacional. Não é mérito dos golpistas o que está acontecendo aqui. Agora, essa retomada que está acontecendo aqui no Brasil beneficia quem? Os trabalhadores? Eles estão aí com a reforma da Previdência, se esgoelando, se matando. É um desespero para aprovar essa reforma da Previdência, porque isso é crucial na lógica deles. Inclusive para se associarem com esses parasitas do mundo financeiro internacional. Então essa retomada do Brasil está inserida exatamente nessa retomada, que aliás o próprio FMI disse que a retomada brasileira é inferior à retomada dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, né, porque à medida que a dinâmica muda, evidentemente, a dinâmica internacional muda a dinâmica interna também. Isso é um raciocínio mais ou menos lógico. Agora, o ponto fundamental é o seguinte, isso beneficia quem? A pessoa que está perdendo o emprego, que perdeu a legislação trabalhista, que está perdendo a sua aposentadoria, ganha o que com essa retomada? Essa retomada é para quem mesmo? O Banco Mundial divulgou aqui um dado, vou até citar agora recentemente, que disse que entre
1995 e 2014, a riqueza global passou de 690 trilhões de dólares para 1 quatrilhão de dólares. E ao mesmo tempo tem uma organização não governamental, uma ONG chamada Oxfam, que ela estima que toda a riqueza gerada no mundo em 2007, de toda a riqueza, 82% ficaram concentrados nas mãos dos que estão na faixa de 1% mais rica, enquanto a metade mais pobre, o equivalente a 3,7 bilhões de pessoas, não ficou com nada. Ou seja, a economia cresceu. Quem ficou com o resultado da economia? O Brasil teve crescimento da Revolução de 30 até final dos anos 70, teve crescimento, mas é aquela história, né? É um crescimento que não inclui a massa na dinâmica, no orçamento público, no Estado, na dinâmica social, econômica. Né? O grande mérito do ciclo de governos democráticos e progressistas dos ex-presidentes Lula e Dilma foi exatamente esse: incluir gente, trazer essa gente para se beneficiar do crescimento. Cresce, 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 mas só os de cima que levam. Os de baixo não levam nada, só produzem riquezas, e os de cima simplesmente embolsam as riquezas. Como é que é a história? E isso, eu repito aqui, isso vai abrindo horizontes para essa grande massa. Por que o Lula tem essa popularidade toda aí? Eles fazem o que fazem, essa perseguição covarde desses corruptos da Lava Jato, Sérgio Moro da vida, Marcelo Bretas, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima. A gente fica indignado só de pronunciar o nome dessa gente. Sem contar o papel deles na destruição da nossa cadeia produtiva, da nossa tecnologia, né, da cadeia aí de petróleo e gás, a tecnologia das empresas brasileiras. Né, tudo isso para dizer que está combatendo a corrupção, quando na verdade eles estão, eu falo aqui isso recorrentemente, jogando corrupção para debaixo do tapete. Porque a lógica deles é essa. Para eles é o cotidiano deles a corrupção. Eles vivem assim. Né? Os negócios deles, é aquela história, né? Eu primeiro, meu grupo primeiro, minha família primeiro, né? O resto que se dane, pisa em cabeças, passa por cima. Né? E aí a lógica da intervenção militar que nós estamos vendo no Rio de Janeiro é exatamente isso. Quer dizer, o povo tem que ser tratado assim com repressão. Quer dizer, não tem emprego, não tem escola, não tem perspectiva nenhuma, não tem... É isso, né? A margem da cidadania, a margem do poder aquisitivo. E quem pega caminhos alternativos, até o caminho da criminalidade, a lógica deles é essa, de repressão. Prende, mata. Se precisar matar, para eles tanto faz. Matar 1.000, 10.000, 20.000, 1 milhão. Não tem aí outros tantos que eles podem explorar. Esse slogan, por exemplo, bandido bom e bandido morto, na lógica deles é para eliminar concorrência. Essa que é a questão de fundo, a questão fundamental. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.